Réplicas são repetições ou porções que têm o mesmo tamanho ou forma e se repetem dentro de um nível ou categoria. É o seu N amostral na maioria das vezes. Uma réplica pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de indivíduos, pode ser uma área, podem ser várias coisas e tudo isso vai ser definido pela sua pergunta. Uma réplica é sempre a melhor forma de lidar com as variações que são intrínsecas dentro de uma determinada amostra. Por exemplo, se você é uma pesquisadora da área da saúde e trabalha com o efeito de um determinado medicamento sobre a população, nenhuma pessoa do seu grupo de estudo, ela vai ser necessariamente igual a outra. Então, o efeito do medicamento no Joãozinho pode ser muito diferente do efeito no irmão do Joãozinho, ou na Mariazinha, ou em qualquer outra pessoa. Por quê? Porque nós, seres humanos, assim como plantas, animais, áreas, qualquer unidade de medida que seja o seu N, a gente tem variações que são intrínsecas à nossa. Então, é importante você ter uma réplica para que você evite que o efeito que você acha que está encontrando, ela, na verdade, seja um efeito daquela pessoa e não do seu tratamento de verdade, né? É sempre importante ter réplica para garantir essa confiança de que o que você está encontrando não é ao acaso. Cada inseto, se você coleta insetos em geral, né, não um grupo específico, ele vai ter uma variação entre si. Então, quanto mais réplicas você tem, mais você aumenta as confianças e reduz a probabilidade de que o resultado de que você está encontrando, ela é ao acaso. E na prática, como é que a gente pensa nisso? Vocês vão observar que esse é um gráfico que a gente tem no Y a porcentagem de parasitismo. O que a gente tem no Y é a nossa variável resposta, que é uma variável de proporção, né? Você tem do 0 ao 100%, é uma variável de porcentagem. E o que a gente tem no nosso X é a nossa variável categórica. E é uma categórica que está dividida em 3 níveis, 3 tratamentos. Eu vou voltar aqui para dar o contexto. O pesquisador, nesse caso, ele foi procurado por um dono de uma piscicultura e ele tinha uma determinada mortalidade de peixes naqueles tanques de criação que ele tinha. Então, o pesquisador ele queria saber se a mortalidade era causada pelo parasitismo e se esse parasitismo ele variava entre os tipos de tanque. Então, ele foi lá na fazenda, num primeiro momento, pegou um peixe de cada tanque, levou para o laboratório e verificou a porcentagem de parasitismo que havia ali, né, nesse peixe que ele coletou. Então, ele encontrou que no tanque 1 há um parasitismo muito parecido com o que há no tanque 2 e um parasitismo um pouco maior no tanque 3. Bem, parece adequado achar que no tanque 3 tem mais parasitismo. Só que ele só coletou um peixe. E isso pode ter acontecido ao acaso. Não necessariamente esse parasitismo ele está ocorrendo devido a, de fato, o fato de que há mais parasitismo naqueles peixes que estão no tanque 3. E o que a gente tem aqui, então? A gente tem, além da nossa variável resposta, que é quantitativa, o nosso Y, a gente tem uma variável que é categórica e ela está dividida em 3 tratamentos, que são os nossos tanques, ok? Então, vamos lá. Para tirar essa dúvida, né, de será que foi ao acaso, o que esse pesquisador fez? Ele falou, então tá, eu vou voltar lá e vamos aumentar a quantidade de peixes que eu pego por tanque. Então, ele voltou lá e em cada tanque ele retirou 20 peixes, 20 tilápias. Levou para o laboratório e olhou a quantidade de parasitismo que ele tinha ali em cada peixe. Então, o que aconteceu? Você agora tem um gráfico que mostra, né? O gráfico ele não mudou muito, né? E você tem a porcentagem... acho que eu cortei só um pedaço. Você tem a porcentagem de parasitismo de 0 a 100% no eixo Y e no eixo X você tem as 3 variáveis, os 3 níveis da variável categórica, que é na primeira coluna o tanque 1, na segunda coluna o tanque 2, na terceira coluna o tanque 3. O que a gente vê aqui agora? A gente vê
primeiro, uma variação nos dados na quantidade de parasitismo entre os tanques, mas a gente vê que claramente o tanque 3 tem muito mais parasitismo, chegando quase a 100% dos peixes estudados, ao contrário do que acontece no tanque 1 e no tanque 2. Então, o aumento da quantidade de peixes que foi pescado e analisado em cada um dos tanques nos dá mais segurança para afirmar que há parasitismo maior nos peixes que estão no tanque 3. E o que são isso aí? São as nossas réplicas, são as nossas repetições. Como eu falei, elas vão ajudar a gente a ter mais confiança nesses dados. E na prática, aqui a gente entra com outros conceitos que são bastante importantes, né? Primeiro, tudo isso vai depender da nossa pergunta e da nossa hipótese. Quanto mais repetições, a gente aumenta o nosso grau de confiança. E aqui a gente tem também outras coisas para se pensar em relação a medidas de tendência. Tanto medida de tendência central, como média, moda, mediana, que Grazi falou no último Saindo do Zero, mas também como medidas de dispersão, né? A variabilidade, os quartis e outras medidas de dispersão. Então, você já consegue retirar desse gráfico outras coisas que são relativas a esses novos conceitos, que também poderão ser temas das nossas próximas aulas.